Caríssimos, agora no título 7 dos crimes contra a administração militar, mas no capítulo 6º dos crimes contra o dever funcional. Vamos lá. Prevaricação. Bom, na prevaricação, meus amigos, o agente público, ele retarda, ele deixa de praticar, ou ele pratica um ato de ofício contra a previsão legal, tá certo? Indevidamente. O ato que ele deveria praticar, ele ou não pratica, ou pratica ele de forma errada. Para que acontece isso? Qual que é o objetivo do agente? Qual que é a finalidade do agente quando ele retarda, ele delonga para praticar o ato, ele deixa de praticar, ele tinha que praticar um ato e não pratica, ou ele pratica o ato contra a disposição legal? Para que ele faz isso? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, o agente, nesse caso, ele tem interesse na prática ilegal do ato ou em se omitir aquele ato. Então, ele tem interesse, ele vai demonstrar ali a infidelidade dele com relação ao cumprimento da sua missão, do seu dever de ofício. Tudo que ele faz é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, né? Então, ele tem um interesse e, em decorrência daquele interesse, ele não pratica o ato, perfeito? Então, aqui eu não tenho um terceiro envolvido, como eu tenho lá na corrupção passiva privilegiada. Aqui o interesse ou sentimento pessoal é do agente que deveria praticar. Eu paro, por exemplo, um familiar numa blitz de trânsito, e aí eu tenho interesse em beneficiar o meu familiar que não está cumprindo as regras de trânsito. Aí eu o libero sem tomar as devidas atitudes que eu deveria tomar legalmente. Isso é prevaricação, senhores. Eu estou satisfazendo um interesse pessoal, né? É a mesma coisa quando eu tenho um inimigo e aí eu adoto providências que não são cabíveis, que extrapolam, que não deveriam ser adotadas. Então, mesmo o cidadão estando certo, eu faço para ele lá várias notificações de trânsito. Aí tem um sentimento pessoal envolvido, né? Um ódio, um rancor, e aí, em decorrência disso, eu pratico um ato indevidamente. Cai na prevaricação da mesma forma. Vamos lá, senhores. Agora o 322, condescendência criminosa. Nesse crime, eu tenho duas formas de cometê-lo, tá certo? Uma, quando o autor, ele deixa, então ele se omite de responsabilizar um subordinado que comete infração no exercício do cargo. Então, primeira situação que eu tenho que ter em mente é que o crime de condescendência criminosa, ele cabe àquele que tem a responsabilidade de punir o subordinado. Perfeito? Então, veja bem. Se eu, policial militar, não tenho responsabilidade de punir, não tenho essa competência, eu então estou livre do crime de condescendência criminosa? Não. Eu caio na segunda possibilidade, que é ali, ó. Quando lhe falta competência de punir o seu subordinado, aquele que não tem a competência de punir, então, ele tem a outra obrigação. Olha lá, ó. Eu cometo o crime quando eu não levo o fato ao conhecimento da autoridade competente, daquele que tem a competência de punir. Bom, o crime de condescendência criminosa só ocorre quando o indivíduo comete uma infração no exercício do cargo, infração no sentido genérico. Então, pode ser uma infração administrativa, uma contravenção penal ou um crime. Só que isso tem que ocorrer no exercício do cargo. Então, vamos lá. Eu estou vendo lá um subordinado meu praticando um delito pequeno, né? Um dano a uma arma, perfeito? Dolosamente, ele quer praticar o dano, está batendo a arma na parede, perfeito? Se eu sou o comandante da unidade, eu tenho responsabilidade em punir, né? Aquilo ali está dentro da minha competência. Então, quando eu deixo de responsabilizar aquele subordinado, que estava lá no exercício do cargo e que cometeu a infração, eu caio na primeira parte do crime, a primeira parte
do artigo 322, que é deixar de responsabilizar o subordinado. E se não é o comandante de unidade? Legalmente eu não tenho competência para punir o subordinado. Então, se me falta competência para punir, mas eu detecto o subordinado cometendo aquela infração no exercício do cargo, a minha obrigação é levar ao conhecimento da autoridade competente. Então, tem que relatar aquilo ali, tomar as providências, tá certo? Para que a autoridade competente, aquele que pode punir, que deve punir, que tem competência, faça. Quando que eu cometo o crime? Quando eu não levo isso ao conhecimento, eu não tomo a providência que está na minha alçada tomar. Então, eu vi, aí eu vou relatar. Quando eu deixo de relatar ou tomar a providência que eu tenho que tomar no momento, eu caio no crime de condescendência criminosa, tá certo? O crime de condescendência criminosa, ele pode ser praticado por dolo ou por culpa. Isso é importante na prova sua, tá certo? Olha só, quando ele é praticado por dolo, é aquilo ali, ó. Se o fato foi praticado por indulgência, dolo, tolerância, benevolência, tá? Então eu sou tolerante, por isso que eu não tomei providência. Posso praticar por culpa, aí já está lá naquela segunda parte da pena. Se por negligência, aí é descuido, desleixo, desatenção, preguiça. Então, se eu não tomei por culpa, cai ali, ó, detenção de 3 meses. Então tem que ficar muito ligado que esse crime pode ser doloso ou culposo, tá certo? Veja bem, eu quero que vocês também consigam guardar que lá na lei de tortura tem um tipo semelhante que prevê uma condescendência criminosa específica da lei de tortura, que é a omissão do agente. O agente está lá, viu outros militares praticando a tortura e não toma providência, tá certo? Isso é punido lá na lei de tortura. Perfeito? Por quê? Porque essa situação ela é específica, está lá na lei de tortura. Então, existe um princípio que chama princípio da especialidade, que puxa a competência para aquela legislação lá. Perfeito? Agora, fora desse caso, os fatos que ocorrerem aí na infração, de infração no exercício do cargo, que forem genéricos e que não estiverem abarcados pela lei de tortura, o superior que deixa de tomar, tomar atitude ali, ele vai cair no 322, tá ok? Vamos lá. Meus amigos, o artigo 324 é uma norma genérica, tá certo? Ela é abrangente. É uma norma penal, na verdade, que é o que a gente chama de norma penal em branco. Por quê? Porque para ser aplicada, ela precisa de uma complementação, de uma lei que vai mostrar que o indivíduo agiu de forma errada, contrária à lei. Então, tá lá, ó, é deixar no exercício de função, veja bem, deixar é o quê? Se omitir, né? Deixar no exercício de função de observar lei, regulamento, instrução, tá certo? Então, aqui, ó, eu me omito de cumprir o que está previsto na lei. Professor, qual a lei, regulamento ou instrução? Por isso que eu falei que a norma penal é em branco. O 324 ele deixa em aberto. Então, eu tenho que pegar o que não está sendo cumprido para complementar o significado do 324, tá certo? Então, eu pego lá no exercício funcional. Eu tenho que observar algumas normas, por exemplo, como que se faz sindicância, como que se faz um PAD. Então, isso é uma norma, uma lei, um regulamento, uma instrução. Então, quando eu deixo de observar essa norma, aí eu posso cair no 324, tá ok? Então, eu pego essa norma e complemento com a outra norma. Por exemplo, o que é previsto lá na norma que trata sobre sindicância. Aí eu caso as duas, tá ok? Então, vamos lá. 324. Eu me omito no meu exercício funcional de observar essa lei, regulamento ou instrução. Só que esse artigo ele pede um complemento. Olha só vai ser crime quando o fato der causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Então, eu fui lá descumprir o que está previsto na lei, regulamento ou instrução, me omiti em relação àquilo, né, no meu exercício funcional, mas não existe um link entre a prática de ato prejudicial. Então, vamos entender isso aqui, olha só.
Eu pego, por exemplo, e sou encarregado de uma sindicância administrativa, ok? Estou lá apurando uma transgressão disciplinar, só que eu não entrego no prazo correto. Aquela sindicância fica lá na minha gaveta 2 meses, 3 meses, etc. Beleza? Pego a sindicância, depois de 3 meses que eu sou cobrado pela administração, vou lá e devolvo a sindicância. Deixei no exercício de função de observar o que está previsto lá na lei, regulamento ou instrução? Deixei, né? Porque existe lá uma previsão de tempo, qual o tempo que eu tenho, como é que eu tenho que proceder. Beleza, deixei. Quando eu entrego a sindicância, o prazo prescricional ainda está lá no início, né? Tem 3 meses. Então está longe de prescrever. Qual que é a relação, então, de eu não ter praticado o fato com a causa de ato prejudicial? Não tem. Então eu posso até responder administrativamente por aquilo, mas criminalmente eu não consigo jogar a conduta desse que deixou de observar o prazo lá no 324, porque não ocorreu um ato prejudicial à administração militar. Ocorreria quando? Quando o tempo que eu fiquei com ela deu causa, inclusive, à prescrição da transgressão. Aí já gera prejuízo para a administração militar. Aí pode cair aí, ok?